Olá, alunos! Estamos aqui para assistir a mais uma aula de revisão e desta vez vamos falar do filo Plateumintus, tá? É o terceiro filo dentro da linha evolutiva do reino Animalia, tá, pessoal? Então, aqui nós vamos perceber um aumento da complexidade desses animais. O filo dos plateumintos é conhecido como o filo dos vermes, tá, pessoal? Dos vermes. Alguns desses vermes, eles podem ter vida livre, ou seja, eles não vão causar doenças, porém a maioria, eles vão apresentar, eles são indivíduos parasitários, ou seja, eles vão provocar doenças, tanto para o ser humano como para animais. Então, nós vamos conhecer esses animais, vamos conhecer o que eles têm, né, a complexidade deles em relação aos dois outros filos que nós já vimos. E vamos conhecer também alguns ciclos de doenças, né? Vamos ver só os principais, tá? Porque são muitas doenças, mas a gente vai ver os principais que vocês devem saber para provas, vestibulares e até mesmo para o nosso teste que nós iremos fazer. Então, vamos lá. Então, aqui tem algumas imagens desses animais. Primeira coisa, plateumintos são animais de corpo achatado, tá, gente? Esses animais, o corpo deles, parece uma fita, parece uma folha. Então, por isso que a gente chama de animais de corpo achatado. E nós temos 3 animais que fazem parte deste filo. Nós temos a planária, tá? A planária é o único indivíduo que não vai causar doenças, não vai causar nenhum tipo de... Ela não é parasita, então ela não vai causar doença, ela é de vida livre, tá? Ela é um indivíduo que vive em vida aquática, tá? Então, esse animalzinho aqui é a planária, tá? Nós temos este outro aqui, que é um verme, que é parasita do ser humano, que é conhecida popularmente como solitária, tá? Solitária. E cientificamente ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser, que é chamada de Taenia solium, que é o verme causado pela ingestão da carne suína, e a Taenia saginata, que a gente adquire através da ingestão da carne bovina, tá, gente? Então, nós temos 2 tipos de Taenia, a Taenia solium e a Taenia saginata. Depois a gente vai ver isso conforme o slide, vamos ver isso mais detalhadamente. Esse aqui é o esquistossomo, tá? Ele também é parasita humano e causa a doença que é popularmente conhecida como barriga d'água ou esquistossomose, tá, gente? Então, nós temos 3 indivíduos. Este aqui é de vida livre, a planária, ela não causa doenças. Essa aqui é a solitária, as tênias causam doenças, tá? Inclusive pode ser até grave a doença. E esse aqui que é o esquistossomo, tá? O esquistossomo. Então, vamos seguir então adiante. Então, vamos para as características gerais. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para que vocês possam verificar bem aí as características. Então, primeira característica são os primeiros animais triblásticos. Gente, o que são animais triblásticos? É um conceito que é típico do reino animal. E esse conceito tem a ver muito com a vida embrionária desse animal, tá?
O que é um indivíduo triblástico? É um indivíduo que lá, quando ele é um embrião, ele apresenta três folhetos embrionários, que é como se fossem tecidos que vão dar origem à estrutura desses animais, tá? Então, o fato dele ser triblástico, o fato dele apresentar esses tecidos embrionários, o fato de ter 3, já é muito significativo, porque vai dar a possibilidade desse animal apresentar mais estruturas, vai dar a oportunidade do animal apresentar mais, ser mais desenvolvido do que aquele que é apenas diblástico, porque tem os animais diblástico, o quinidário ele é diblástico, tá? A partir daqui dos plateumintos e dos outros filhos que nós vamos estudar, já é triblástico, então nós vamos começar a ver maiores complexidades daqui por diante, já vai aparecer estruturas que antes não tinha, tá? Outra característica aqui são os seres protostômios. O que são indivíduos protostômios? Também tem a ver com a questão embrionária do animal. Os indivíduos protostômios são indivíduos que lá, quando ele é um embrião, se desenvolve primeiro a boca, tá? Lá no seu desenvolvimento, primeiro vai formar a boca, depois o ânus, que são 2 aberturas da cavidade digestiva, da digestão, do sistema digestivo do animal. Então, protostômios são aqueles que vai formar primeiro a boca, depois forma o ânus. Esses animais, eles são acelomados, tá? Acelomado também tem a ver com a questão embrionária, que é uma cavidade. Na verdade, existem aqueles que possuem essa cavidade e outros que não possuem. No caso dos plateumintos, eles não vão possuir, por isso que eles são chamados acelomados. Toda vez que você vê uma palavra na biologia que tem essa inicial A, quer dizer que não tem. Por exemplo, assexuada é uma reprodução que não tem o quê? Gametas. Acelomado é um animal que lá no desenvolvimento embrionário não vai ter uma cavidade chamada celoma, tá? Continuamos então. De vida livre, alguns, como eu já falei, têm de vida livre, como as planárias, podem viver no solo, podem viver em ambiente marinho, e os outros são parasitas, tá? São parasitas. E aqui embaixo tem o Filoplateumintos, representa o primeiro grupo de vermes na escala zoológica, seres invertebrados com comprimento, dimensão anteroposterior, maior que a espessura dorso-ventral. O que seria esse anteroposterior? Anteroposterior é como se fosse a parte aqui em cima do animal. Como esses animais têm um certo comprimento, a parte anteroposterior é essa parte acima do animal. E a dorsoventral é a que fica embaixo do animal, tá? Então, prossigamos aqui em diante. Aí nós temos a estrutura corporal, tá? Outra coisa também, esses animais têm uma simetria bilateral. O que é uma simetria bilateral? É um animal que eu posso dividir ele em 2 partes iguais, né? Ao dividi-lo, ele vai conseguir ter 2 partes iguais, tá? Divide o corpo do animal em 4 regiões: a anterior, a posterior, a dorsal e a ventral. Então, essas partes são iguais, então por isso que chama-se bilateral. O corpo deles é dividido em uma cutícula. Cutícula é como se fosse uma pele mais endurecida, tá, gente? Alguns desses animais, eles vivem, por exemplo,
em tratos intestinais. E para ele se proteger dos sucos gástricos, de substâncias bem ácidas do corpo de alguns animais e até mesmo do nosso corpo, eles têm que ter essa cutícula. É uma cutícula que é um revestimento de proteção desses animais, tá? Ocelos. Esses ocelos, gente, é no caso das planárias. Ocelos fica aqui na região da cabeça do animal. Alguns alunos, quando vê, acham que são olhos, mas não são olhos. É apenas fotorreceptores, ou seja, esses ocelos, eles não vão capturar imagens, eles apenas vão captar luz, né? Eles vão ter já uma captação da luz, nada de imagem. Então, a gente não vai chamar de olhos, a gente vai chamar de ocelos. Ó, gente, esses animais já vão ter uma certa musculatura, né? A gente não via isso lá nos outros filhos, eles vão ter uma certa musculatura, o que vai possibilitar uma movimentação. Eles têm um sistema nervoso, pessoal, já tem uma organização no sistema nervoso, que é chamado de ganglionar. O que seria esse sistema nervoso ganglionar? Assim, partindo mais da parte da cabeça do animal, vai ter uma glândulazinha, que vai ser chamada de gânglio. Aí desse gânglio vai partir um cordão nervoso no corpo todo do animal. Então já vai ser um sistema nervoso organizado. Diferente lá dos quinidários, que eu expliquei para vocês, que eles teriam apenas células que iriam captar algum tipo de sensação do ambiente. Aqui não, eles já vão ter um sistema nervoso mais organizado, né? E chama-se sistema nervoso ganglionar. Vamos para frente. A classificação desses animais, eles vão se dividir em 3 classes. Primeiro, é a classe Cestoda, se caracterizam pela ausência de sistema digestório. Alguns desses animais já vão ter um sistema digestório, tá? Só que a classe Cestoda não vai ter. Quem é que vai fazer parte dessa classe aqui, gente? São as tênias, né? São as solitárias, né? A tênia solium e a tênia saginata. A tênia solium e a tênia saginata, ela não vai ter sistema digestivo, porque ela vai absorver substâncias já digeridas pelos animais que ela parasita, animais e a gente, e nós, seres humanos, que é o preferido dela parasitar é os seres humanos. Então, ela já vai pegar todas as substâncias já prontinhas, digeridas, por isso que elas não vão ter sistema digestivo, tá? Então, são as tênias que vão fazer parte dessa classe. Aí nós temos a classe turbelária, tá? A classe turbelária, aqui. O corpo coberto por uma epiderme, sem cutícula, compostas de células ciliadas, com função sensorial e de locomoção. A classe turbelária vai ser as planárias, tá? Que vão fazer parte dessa classe aqui, né? A classe de indivíduos que não são parasitas. E a classe trematoda vai ser a classe dos xistossoma, tá? Xistossoma é o nome científico do verme, tá, gente? O nome científico desse verme é Schistossoma mansoni, tá? E o Schistossoma mansoni, ele vai causar esquistossomose, que é a barriga d'água. Depois a gente vai ver já o ciclo dele, tá? Eles são parasitas, eles causam doenças, certo? Então, aqui é a tênia, tá? A tênia. Depois a gente vai ver direitinho o corpo da tênia. Aqui é o esquistossomo, tá? O esquistossomo. E aqui é a planária.
Eu estava visualizando aquela atividade que eu passei dos desenhos dos animais. Alguns alunos confundiram, tá? Quando eu pedi para desenhar o esquistossomo, teve uns que desenharam a planária, tá? E não é diferente, tá, gente? Aqui a tênia, aqui é o esquistossomo, né? Ou Schistosoma mansoni, e aqui é a planária, tá? Aí vai fazer a parte da fisiologia, né? O funcionamento do animal. Primeiro, passando pela digestão. Gente, esses animais, eles vão ter já um sistema digestivo, só que o sistema digestório deles é incompleto, tá? Ele é um sistema digestório incompleto. A digestão vai ser igual a dos quinidários, vai ser intra e extracelular. Vai ser intra e extracelular. Ou seja, a digestão vai começar a acontecer dentro de uma cavidade e vai terminar dentro da célula. E por que é incompleto? Porque esses animais também eles só vão apresentar a boca, eles não vão apresentar ânus, porque para ter um sistema digestório completo tem que ter boca e ânus. Então, no caso, esses animais ainda não têm esse sistema digestório. Vamos apagar aqui. A circulação, eles não têm sistema circulatório, tá? Eles não têm um sistema circulatório, não tem vasos sanguíneos. A transferência de oxigênio, de nutrientes vai acontecer através das células por difusão. Cadê o pincelzinho? A respiração vai ser da forma difusa, igual a circulação, tá? A excreção, eles têm algumas células que vão fazer esse processo de excreção. Olha o nome das células, células flamas ou protonefrídeos. Então, pessoal, vocês estão observando que já está aumentando a complexidade? Com o passar dos fios, vocês vão ver uma maior complexidade ainda. Então, a gente, dentro da biologia, a gente estuda do mais simples a maior complexidade, tá? Olha o sistema nervoso deles, que é ganglionar. E o sistema sensorial, que tem, no caso das planárias, tem os océlos, que eu já falei, que são fotorreceptores. E alguns animais têm o que a gente chama de aurículas, que são quimiorreceptores, tá? Que eles também podem sentir algumas sensações do ambiente através desses quimiorreceptores. A reprodução, no caso das tênias, tá, gente? A tênia, ela tem esse corpo, ele parece uma fita, né? Uma fita. Essa parte aqui é a cabeça da tênia. Mais adiante vai ter uma figura que vocês vão poder ver melhor. O corpo da tênia ele é todo dividido em anéis, a gente chama de anéis, tá? E cada divisãozinha dessa é chamada de proglote. Proglote. Pessoal, em cada proglote dessa, as tênias, elas são hermafroditas, ou seja, elas têm os dois órgãos sexuais. Não vai ter o macho e a fêmea. Ela vai ser um único indivíduo e que vai apresentar as duas estruturas sexuais, masculina e feminina. Então, não vai precisar de um outro indivíduo para se reproduzir. Ela mesma se autorreproduz, tá? A tênia, ela tem essa capacidade aí. Então, elas são monóicos. O que são indivíduos monóicos? São indivíduos hermafroditas, que apresentam duas estruturas sexuais, o masculino e o feminino. Elas vão ter a autofecundação, ou seja, elas, pelo fato de elas terem as duas estruturas sexuais, elas vão produzir o óvulo, vão produzir o espermatozoide. Então, ela mesma vai se autofecundar. Alguns outros animais que a gente ainda vai estudar,
que são hermafroditas, mas que vai precisar de um outro indivíduo para se reproduzir, né? Ou seja, não tem a capacidade de autofecundação. No caso da tênia, ela vai ter essa capacidade de autofecundação. O desenvolvimento dela vai ser indireto. O que é um desenvolvimento direto? É porque vai passar por uma fase de larva, vai ter o ovo, do ovo surge a larva e assim por diante. Ela não nasce um indivíduo pronto. Então, por isso que é um desenvolvimento indireto. E o nome da larva é cisticerco. O nome da larva da tênia é cisticerco. O corpo forma pacotes chamados de proglótides. Como eu já falei, gente, cada divisão dessa é chamada de proglote. E cada proglote dessa tem a estrutura sexual masculina e a estrutura sexual feminina. Então, a tênia ela tem uma capacidade enorme de reprodução. Ela libera quantidades enormes de ovos, tá? Então, ela tem uma capacidade muito grande de reprodução. Olha aqui, deixa eu apagar aqui que vocês possam ver. Produzem espermatozoides e óvulos. Cada proglote tem 100 a 150 ovos. Cada divisão dessa pode desenvolver de 100 a 150 ovos. Então, veja só a quantidade de ovos e ela pode chegar a metro de comprimento dentro do corpo humano, tá, gente? Ela pode ser muito grande dentro do corpo humano. Ela vai se alojar no intestino do corpo, no corpo humano. As planárias, né? As planárias, elas são monóicas também, ou seja, são hermafroditas, só que elas vão ter reprodução cruzada. É diferente lá da tênia. A tênia, ela tem a autofecundação. A planária, ela tem a reprodução cruzada. Ela precisa de um outro indivíduo e acontece a troca de ovos, de gametas entre eles. A fecundação é interna, vai acontecer a fecundação dentro, né? O desenvolvimento é direto, já vai nascer um indivíduozinho prontinho, não vai ter larva, não vai ter esse processo. E no caso da planária, ela pode também se reproduzir na forma de regeneração. Então, se acontecer uma fissura, um corte aqui na planária, né, um corte aqui na planária, esse pedacinho cortado pode formar uma nova planária. Os esquistossomos, né? Que é o Schistossoma mansoni. Tem alunos que não aguentam esses nomes, mas temos que nos acostumar, porque a biologia é cheia mesmo de nomes técnicos. Os esquistossomas já são dioicos, tá? Eles já são dioicos. Opa, o celular caiu aqui, mas tudo bem. Eles já são dioicos. O que são indivíduos dioicos? Eles vão ter o macho e a fêmea. Vai ter o indivíduo masculino e o indivíduo feminino separadamente. E aqui o macho é diferente da fêmea. Já que eu vou mostrar a diferença do macho e da fêmea no caso aqui. A fecundação também é interna. O desenvolvimento é indireto, porque vai passar por larva, vai passar por todo aquele processo larval. Então, a fecundação é desenvolvimento indireto. E o nome das larvas é miracídio e cercária. Tá? Vai ter a larva do ciclo do esquistossoma, depois a gente vai ver, tá? Esses dois aí, miracídio e cercária. Aí, pessoal, a gente vai mais para a parte da doença mesmo, tá? Aqui a gente vai ver apenas as mais, que eu considero mais importantes. Então, dentro da classe Cestoda, que é a classe que faz parte as tênias, quais são as doenças que ela pode trazer para nós humanos? É a teníase,
é a teníase. Deixa eu pegar aqui o pincel novamente. É a teníase, que é a doença que se dá devido à presença do verme adulto lá dentro do nosso intestino. E nós temos a cisticercose, que é a doença que se dá devido à presença do ovo, gente, da tênia. Esse ovo, ele pode cair na nossa circulação sanguínea e ir para outros órgãos, ir para o coração, ir para o cérebro. Então, quando a doença é causada pelo ovo da tênia, tá? Pelo cisticerco, que é o nome do ovo da tênia, a gente chama de cisticercose. Quando esse ovo atinge o cérebro, o coração, aí pode ser fatal, pessoal. Aí tem que retirar imediatamente através de cirurgia, porque pode ser algo fatal. E as doenças causadas pela classe trematoda, que é a classe do Schistosoma mansoni, é a conhecida barriga d'água, tá? Conhecida barriga d'água, ou esquistossomose. Essa outra doença eu não vou comentar muito não, porque ela atinge o homem também, mas ela é mais para a parte animal, né? Ela atinge principalmente bovinos, suínos, né? Porque é uma doença que vai atingir mais esses animais. Nós vamos falar apenas dessas três, né? A teníase, a cisticercose e a esquistossomose, tá bom? Vamos adiante. Então, veja só, a teníase. Quem vai causar essa doença chamada teníase, gente, é a solitária, é a tênia. Aí, como eu já falei, tem dois tipos de tênia. Tem a tênia solium, que é a tênia cuja contaminação se dá devido à ingestão da carne suína contaminada, tá? Essa carne tem que estar contaminada pelos ovos. E a tênia saginata, que se dá devido à ingestão da carne bovina, também contaminada pelos ovos. Então, as duas são diferentes. Olha a regiãozinha da cabeça. Aqui é a cabeça do verme, tá, gente? A cabeça desse verme é muito pequena. No caso da tênia solium, tá vendo isso aqui? Isso aqui são ventosas. Para que servem essas ventosas? Essas ventosas servem para que ela fique fixa lá na parede do intestino. Ela se fixa dentro do aparelho do intestino por essas ventosas. Elas ficam tipo apregadas lá. Na cabeça também tem esses ganchos. Parece uma coroa de ganchos. Esses ganchos também servem para ela se segurar, servem para ela fixar lá na parede do intestino. Tá? Então tem que ter muito cuidado se por acaso a pessoa tem um verme desse adulto. Às vezes ela é retirada apenas por cirurgia, tá? Porque justamente por conta dessa fixação dela. Aqui é a tênia do bovina, né? A tênia saginata. Ela é um pouquinho diferente a cabeça. Qual a diferença da duas? É a cabeça, viu, gente? Na verdade, a gente nem chama de cabeça, a gente chama de... Aqui a palavra aqui, escólex, né? Escólex. Então, essa região aqui da cabeça das tênias chama-se escólex, tá? E nota que na tênia saginata não tem ganchos, né? Não, só tem as ventosas. A tênia soli tem os ganchos, a tênia saginata não tem ganchos. Pessoal, veja só como é que ela fica aqui, ó. Ó, aqui é a cabeça. E aí, à medida que vai... devido ao comprimento, ela vai engrossando o corpo, né? Aqui é o corpo dela, ó, como pode ser grande dentro do corpo. Então, a ocorrência se deve, né? Como é que você adquire? Como é que a pessoa se contamina? Através da ingestão da carne bovina, suína,
que são os hospedeiros intermediários. Esses animais são hospedeiros intermediários, ou seja, é nesses animais que os ovos vão estar. O boi, o porco, ele não vai ter a doença, ele só vai ter o ovo. E esse ovo, quando o homem ingere essa carne mal cozida, às vezes compra uma carne sem procedimentos sanitários, e aí vai comer essa carne suína e bovina mal cozida, gente, porque o cozimento bem feito, ele mata esses ovos, tá? Não é por isso agora que você vai deixar de comer uma carne. Agora você tem que saber, né, em que local você está comprando essa carne, se essa carne ela tem a inspeção sanitária, né, porque as carnes têm que ter uma devida inspeção sanitária para poder ser vendida no mercado. Então tudo tem que ter uma procedência. Aí aqui é o ciclo de vida, então veja só. Vamos ver a questão do porco, mas isso também se dá no caso dos bovinos também, é o mesmo ciclo, tá? Então, a gente sabe que o porco, quando ele é criado sem muitos cuidados, ele vai comendo tudo que ele vê, inclusive fezes, né? Ele come tudo que ele vê. Então, se ele comer fezes contaminadas pelos ovos da tenha, ele vai adquirir o ovo que é o cisticerco, tá? Inclusive esses ovos, pessoal, podem ser até vistos a olho nu. Pela própria carne dá para ver esses ovos, tá? Parecem umas bolinhas brancas que ficam na carne. E aí, pessoal, ao ingerir essa carne, tem gente que gosta de comer um churrasquinho, né? Às vezes mal passado. Uma carne de porco é muito, muito gostosa, né? E aí, você vai comer a carne com os ovos. Você ingerindo essa carne com os ovos, esses ovos vão chegar até o intestino. Dentro do ovo tem a larva vai sair do ovo e vai se desenvolver e formar o verme adulto, ou o verme adulto lá no intestino, tá? No caso do intestino delgado, ela fica lá, alojada lá, tá? E aí, pessoal, esse verme lá vai causar sérios sintomas na pessoa. A pessoa vai ficar fraca, vai ficar anêmica. Por quê? Porque esse verme ele vai absorvendo todas as substâncias nutritivas que a pessoa adquire na sua alimentação. Esse verme vai estar absorvendo para ele. Então, a pessoa fica anêmica, fica fraca, tem vários tipos de sintomas que essa doença causa. Só que é uma doença que pode ser controlada, ela tem tratamento e tudo, né? Quanto antes ser tratada, melhor, para que esse verme não venha a chegar a ser muito grande dentro de um corpo do indivíduo. Olha aí, gente, como é que fica aí a carne do porco cheia de cisticercos, né? Essas bolinhas brancas aí, tem aluno que não gosta de jeito nenhum de ver, eu vou já passar o slide, cheio de cisticercos, cheio de ovos de tenha. Vamos passar. Então, agente etiológico, né? No caso aqui é a cisticercose, já é uma outra doença causada pelo mesmo animal. Só que no caso aqui é o ovo, não é o verme adulto, é o ovo que vai causar. Esse ovo ele pode atingir a corrente sanguínea do indivíduo, ele pode habitar, ele pode se alojar em vários órgãos, inclusive o cérebro. Aí atingindo o cérebro, pessoal, a pessoa tem que ser operada porque pode causar morte. Ocorre quando o homem, ao ingerir os ovos da tenha, assume o papel de hospedeiro intermediário. Então, a pessoa pode ingerir o ovo e esse ovo pode não chegar ao intestino delgado. Ele pode percorrer a corrente sanguínea e pode atingir outros órgãos. Tá? E atingindo outros órgãos, aí causa a cisticercose. Olha aqui os ovos. Aqui é um exemplo de cisticercoses no cérebro,
é uma radiografia de um cérebro cheio de ovos de tênia, né? Essa parte aqui de distribuição não é necessário a gente ver. Essa doença aí também, né, eu não acho agora necessidade de a gente estar vendo. Nós vamos partir para uma outra doença que de fato é mais importante para nós. Essa aqui, gente, é a esquistossomose, que é a famosa barriga d'água. Por que ela é chamada de barriga d'água? Porque ela vai causar, gente, uma protuberância aqui na parte abdominal, devido à presença desses vermes, né, que se alojam lá nos órgãos abdominais do nosso corpo. Então, quem é o agente etiológico? Gente, quando você ouve falar aqui nesse agente etiológico é o verme causador da doença, tá? Então, quem é o agente etiológico? É o Schistosoma mansoni, tá? Olha, como eu disse para vocês, esse verme ele tem um macho e tem a fêmea. O macho, ele parece uma casca de uma banana aberta, né? A casca de uma banana, aqui por exemplo é o macho. O macho sempre tem esse canal aqui, esse canal justamente é para a fêmea penetrar, a fêmea bem fininha e alongada. A fêmea penetra nesse canal, chama-se canal ginecóforo, tá? A fêmea penetra nesse canal aí e acontece o acasalamento, porque eles têm um acasalamento, tá? Então, veja só como é que se dá o contágio. Penetração da larva cercária pela pele ou mucosas do homem. Então, vai acontecer a penetração de uma larva pela pele, principalmente pelas mucosas, que é boca, nariz, palma dos pés e assim por diante. Tá? A contaminação se dá pela penetração dessa larva aqui, ó, cercária. Essa larva penetra, essa larva fica na água. Então, principalmente em criança, gosta muito de tomar banho em rios assim, em lagos, lagoas. Então, essa larva penetra pela pele, tá? Para formar essa larva aqui, tem essa outra aqui, que é a larva miracídio. Depois a gente vai ver o ciclo, aí a gente vai ver direitinho. Olha só. Então, gente, esse ciclo se dá da seguinte forma. Veja só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E esse ciclo vai acontecer principalmente na água, tá? Principalmente na água. Então, veja só. Então, quando o indivíduo é contaminado, às vezes em casa não tem a questão do banheiro, do sanitário, aí vai defecar em locais inapropriados, né, no solo. Aí essas fezes têm os ovos. Esses ovos, eles podem chegar até a água. Chegando até a água, gente, ele vai formar uma larva. E essa larva vai penetrar o caramujo. Aqui nós vamos ter a presença do caramujo. O caramujo, ele é um animal, ele vai ser um hospedeiro intermediário, porque a larva vai precisar do caramujo para se transformar em outra larva. Então, o ciclo da doença se dá pela presença do caramujo. É o caramujo de uma determinada espécie, dessa espécie aqui, ó. Opa, deixa eu colocar aqui o pincel. É dessa espécie aqui. Então, a larva miracídio penetra no caramujo, ele vai ficar um determinado momento lá. Aí essa larva miracídio vai se transformar em essa larva aqui, que é a larva cercária. Essa larva cercária, ela vai ficar na água. E aí, quando a pessoa tiver contato com essa água contaminada, ela vai penetrar pela pele do indivíduo. Palmas dos pés, as mãos, as mucosas, boca, nariz, ela vai penetrar. E ela penetrando, cai na corrente sanguínea e vai
atingir os órgãos, tá? Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Olha como é que fica. No caso aqui é quando o indivíduo já está no estágio, gente, bem avançado, tá? É que por isso que chama barriga d'água. Os sintomas da fase crônica, quando a doença já está num estágio bem avançado, podem ser as hepatopatias, né? Porque o verme ele vai se alojar nos vasos do fígado, tá? Então a pessoa vai ter as regiões, os órgãos, como o fígado, o baço, ele pode crescer de tamanho. Então fica com esse aspecto aí, ó. Controle biológico. O tambaqui, peixe que tem como habitat a bacia do rio Amazonas, é predador do caramujo e tem trazido excelentes resultados no controle biológico da população dos moluscos. Olha só, controlar biologicamente de forma natural um caramujo que causa essa doença, porque o ciclo só vai continuar, o parasita só consegue atingir a espécie humana pelo caramujo, né? Porque a larva ela vai se transformar na larva infectante através do caramujo. Então, olha só, o tambaqui ele pode ser um controle, que a gente chama de controle biológico, para a população desses caramujos, né? Isso é de extrema importância. Aí fala da distribuição da doença. Essa aqui também nós não vamos ver, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? É só uma aula de revisão, então por isso que a gente está fazendo vídeos curtos, mas eu acredito que o básico a gente já deva ter feito aí para vocês, tá? Também, da mesma forma, estejam lá no Google Classroom comentando o vídeo que você achou interessante, alguma dúvida, tá? Eu estarei coletando, né, alguns comentários, depois a gente pode até fazer um vídeo com esses comentários, com essas dúvidas, e a gente pode estar retirando, tá? Então comentem, façam essas anotações lá, que vai valer pontos extras, não se esqueçam, tá? Então, até mais, gente, e estejam atentos lá no grupo, porque eu vou dizer direitinho quando é que vai ser a prova, como é que vai ser, tá? Leiam direitinho para que vocês não percam, né, a prova, que vai ser logo. A gente vai marcar uma data para fazer essa avaliação, tá? Desses três filos: porífero, quinidária e platelmintos. Ok, pessoal, até a próxima.